falando mais sobre a infância de Davi, ele era então um pastor de ovelhas. Ele nasce mais ou menos em 1040 a.C., em Belém. Exatamente. A gente está falando do 11º século antes de Cristo, num período em que a escrita na terra de Israel era muito pouca. Porém, ele já tinha na sua mente a história de sua família. Por exemplo, o livro de Ruth. Eu costumo dizer que Davi tinha algumas coisas nas mãos. Ele tinha um cajado de pastor, ele tinha uma funda que era aquela espécie de atiradeira que eles rodam, ele tinha algumas pedras para matar os gigantes, mas ele tinha também, talvez, o rolo manuscrito da história da sua família, o livro de Ruth. Então, com todo esse ambiente de fundo, todo esse background, conhecendo a história do seu bisavô, Ruth e Boaz, seu avô, Obed, né? E até do seu pai, Ishai ou Jessé. Ele conhecia também a história de Judá e Tamar. Ele veio da mesma família. E ele sabe que história maravilhosa de redenção tem nessa família. Nós temos, antes de Davi, 2 histórias de redenção na mesma família. Ou seja, 2 famílias foram transformadas porque cumpriram o mandamento de redenção. Isso é maravilhoso nós podermos ver nessa história de Davi. Ele tem isso no fundo, mas ele também tem no fundo o fato dele talvez ser o menor de todos, de sua família. O menor é sempre um pouco desprezado pelos maiores. O que ele sabe? Ele é apenas criança. A gente pode ver até mesmo pelo fato de não terem chamado ele quando Samuel estava presente, como está escrito, ruivo, de olhos bonitos. Talvez pensasse, esse jamais pode ser um rei. Um rei tem que ser um valente, um forte, destemido, olhos fortes. E a gente vê Davi assim como um menino pequeno, frágil e belo.